Olá, muito boa noite para todo mundo. Assuntando o vento que vem do sul e vai para o norte, a comitiva do Terra Viva DBO na TV segue com o transporte da boiada, esperando uma chuvinha criadeira para apagar a poeira da estrada. E fazendo parada nesta freguesia, a gente chama os companheiros e as companheiras boiadeiros para escutar e participar desta nossa falação novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Repare o companheiro boiadeiro que, depois de ter ganhado a corrida contra o cavalo rei dos parelheiros, o tempo agora está querendo ser mais ligeiro do que um raio. E o resultado dessas artes dele é que o mês de maio já está entrado na sua derradeira terça parte, né? Pois então, a hora agora é de prestar atenção no andamento da atual temporada do confinamento, que já está começada nas regiões onde a atividade é tradicional, como é o caso de Mato Grosso, que além de ser o dono da maior boiada do Brasil, também é o campeão nacional neste sistema de terminação. Aí o que tem para ser contado é que o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou recentemente o seu primeiro levantamento de intenção para este ano. E o resultado mostrou que o pecuarista confinador do estado não está assim tão animado para aumentar o investimento neste setor. De acordo com o relatório distribuído na praça, a previsão inicial é de que o total de animais confinados fique em 669.400 cabeças, o que, se for confirmado, representaria uma redução de 7,6% em relação à pesquisa que tinha sido feita nesta mesma época do ano passado. Já fazendo a comparação com a boiada que efetivamente foi terminada no coxo em 2024, o caso seria de uma forte queda de 25% ainda na comparação anual, né? Conforme os especialistas do Instituto, o motivo principal desta desilusão do pecuarista mato-grossense é o aumento do custo de produção, e especialmente para quem tem de comprar fora o boi magro, que é disparado a maior parte do investimento no confinamento. E está ficando mais caro e vasqueiro no mercado por conta da previsão de redução na oferta. Outro motivo de preocupação é o preço dos grãos que formam a base da alimentação do gado fechado. O estudo deixou demonstrado que o valor da diária no coxo bateu agora em R$ 12,42 por cabeça por dia, tendo sido puxado para cima pelo milho que está sendo negociado lá na média de R$ 71,66 por saca, o que significa um forte aumento de 44,2%, pareando com a data do primeiro levantamento do ano passado. Por outro lado, o pessoal do IMEA lembra que este aparente desinteresse é normal no começo da temporada e a disposição do fazendeiro geralmente melhora com o avançamento do tempo, o que muito provavelmente deve acontecer agora em 2025 por causa da virada de ciclo da pecuária e da previsão de alta da arroba daqui para frente. Se por acaso o companheiro ou a companheira boiadeiros que estão aí na frente da televisão escutando a nossa falação estão enfrentando alguma dificuldade no serviço com mestiço ou então estão querendo saber de alguma novidade para facilitar a lida e a vida, a gente faz mais uma vez a recordação de que esta nossa sessão chamada Conversa com o Analista está inteiramente à disposição de quem tiver alguma precisão. Confira. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje para responder uma pergunta de um telespectador. E a pergunta é a seguinte: o mês de maio já passou da metade e o volume de gado abatido no Brasil não para de aumentar. Qual que é a explicação para isso? Bom, nesse período do ano que a gente tem, né, com o avançar do outono, é que as pastagens elas vão perdendo qualidade. E com isso, a oferta de animais terminados acaba aumentando para o abate. Apesar, né, da gente ter assistido aí chuvas tardias em importantes praças pecuárias, agora em maio a gente já tem notado um aumento na oferta. Tanto que as escalas de abate das indústrias frigoríficas estão mais confortáveis, girando na casa dos 9 a 10 dias. Se a gente pegar um comparativo de preços desde o início do mês até o fechamento da semana passada, a arroba do boi gordo ela teve uma desvalorização das 32 praças monitoradas em 30 delas, e duas os preços ficaram estáveis. Na média, né, a gente teve uma desvalorização de 3,8% ou R$ 11,50 por arroba. E isso aconteceu em função desse aumento da oferta
e também de uma demanda interna fraca aqui nesse período. Agora, né, como expectativa já na segunda quinzena do mês, a nossa tendência é que os preços sigam pressionados. Além da oferta continuar boa e a demanda acabar diminuindo com a descapitalização da população, a gente teve o primeiro caso numa granja comercial aqui no Brasil de gripe aviária. E isso pode pontualmente vir a afetar o mercado. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. E para o amigo e amiga que também quiserem participar e ajudar a gente a tocar em frente essa empreitada no Eito, o trabalho a ser feito é quase nada. Basta mandar uma mensagem eletrônica para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Ou fazer uma ligação telefônica para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 94174 0716. Vou falar de novo. 11 94174 0716. E assim que a mensagem for recebida pelo pessoal da nossa produção, ela será respondida com a maior satisfação. Para não cansar a audiência nem abusar da paciência da companheirada, a gente vai fazer agora uma parada ligeira e retoma esta nossa lida faladeira em instantes. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Quando é de manhã, o sol, manhoso e preguiçoso, está demorando para acordar e cumprir sua jornada para alumiar lá do céu o chão do sertão. Mas no morrer do dia à noite, agora nem espera mais as horas costumeiras para estender o seu negro manto e escurecer o chapadão e as pradarias. E enquanto o tempo vai secando, nas invernadas aqui e ali já começam a aparecer manchas amareladas, anunciando a chegada da estiagem. Aí, com a pastagem perdendo qualidade, a questão é de arrumar jeito para salvar a produtividade da boiada e a lucratividade da propriedade. E a esse respeito, uma boa sugestão é a TIP, que quer dizer terminação intensiva a pasto. Pois então, para saber direito como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Bruno Marçom, diretor técnico industrial da Conan, que vai prosear com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Boituva, aqui no interior paulista. Boa noite, Bruno. É uma grande satisfação ter novamente a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente falando com vocês. Prazer é nosso. Ô, Bruno, se por acaso ainda estiver aí na frente da televisão, né, algum companheiro boiadeiro que não conheça, o que é exatamente essa tal de TIP, terminação intensiva a pasto? Bom, Sidney, a TIP, né, essa famosa sigla já no Brasil, na pecuária brasileira, que é a terminação intensiva a pasto, ele é um sistema que consiste em a gente concentrar os animais numa determinada área da fazenda com uma alta taxa de lotação, em torno de 6 até 8 unidades animal por hectare, e tratar esses animais com até 2% do peso vivo. Por isso que é a terminação intensiva, né? Mantém os animais no pasto, mas com um nível elevado de ração, de suplementação. Então, um animal com 400 quilos de peso vivo, ele inicia o tratamento, né, praticamente depois de uma adaptação, ele chega a comer 8 quilos de ração por dia, e lá no final ele vai estar comendo alguma coisa próximo de 10 quilos de ração por dia, mas sempre trabalhando com uma alta taxa de lotação. Basicamente é isso que caracteriza uma TIP. Alta concentração de animais numa pequena área, então uma lotação alta, com um nível elevado de suplementação. Ô, Bruno, agora, se o capim já está perdendo qualidade e valor nutricional, né, qual é a serventia dele no sistema de terminação intensiva a pasto? Bom, Sidney, o capim é a base da nutrição, né, bovina no Brasil, né? Então, independente se o pasto já está perdendo qualidade, ele de fato aumenta a quantidade de fibra, reduz proteína no período seco, esse pasto ele fica em pior qualidade, ainda assim ele tem uma grande importância na TIP,
mesmo com o animal comendo uma alta quantidade de suplemento, porque ele vai ser a fonte de fibra, né? Ele vai ser a fonte de volumoso para esse animal. Então, é como se fosse uma dieta de confinamento, onde a gente coloca ali uma silagem de milho, um bagaço de cana. No caso da TIP, o animal vai comer o concentrado no coxo e o volumoso é o pasto onde ele vai comer. Então, a fibra é fundamental para o animal ter uma mastigação, ter a ruminação e ter um bom desempenho. Mesmo com o capim de baixa qualidade, essa fonte de fibra ainda é muito importante nesse tipo de sistema. Se tiver rapado na hora de começar essa engorda, Bruno, dá para fazer a TIP assim mesmo? Bom, Sidney, não é recomendado, tá? Se tiver um pasto rapado, sem o mínimo de massa, né, não tem muito milagre que a gente possa fazer. Então, o pecuarista ele tem que se planejar, mesmo para fazer a TIP, tem que ter uma quantidade mínima de pasto para aguentar essa lotação e ele ter sucesso nessa técnica. Né? Caso o pasto esteja rapado, com pouca disponibilidade, é possível ainda fazer, né, a TIP, mas ele vai ter que suplementar com volumoso, alguma fonte de volumoso dentro da propriedade, uma silagem de capim, uma silagem de milho, pode ser num sistema parecido, mas sem pasto ou sem uma fonte de fibra, essa técnica também não funciona. Agora, e a respeito da suplementação que vai ser dada ao gado, Bruno? Basicamente, como é que deve ser a sua composição? Bom, o animal ele precisa de uma dieta equilibrada, com pelo menos uma ração, uma suplementação com 14% de proteína, uma boa base de mineral e principalmente, Sidney, para o nosso amigo pecuarista que está nos assistindo, essa ração ele tem que ter uma composição de aditivos que segure qualquer tipo de problema metabólico dentro desse sistema. Então, é importante ele usar uma ração que tenha uma combinação de aditivo que evite, por exemplo, uma acidose desses animais. Como o nível de concentrado é muito alto, né, 8, 10 quilos de ração por dia, essa ração ela tem que segurar qualquer tipo de problema metabólico para a gente ter um bom desempenho. Agora, o que é que o companheiro fazendeiro precisa ter de instalações próprias, né, e de equipamentos para fazer a terminação intensiva a pasto? Bom, Sidney, a TIP ela é muito democrática, então é um sistema de fácil adoção. Né? O pecuarista que tem 10 cabeças, ele quer fazer a TIP, ele consegue fazer até grandes operações, obviamente com cada particularidade, também consegue fazer. Basicamente, o produtor ele precisa disponibilizar coxo para esses animais, em torno de 50 centímetros de coxo por cabeça, e que dentro de cada metro linear caibam aí em torno de 18 quilos de ração de suplemento, porque como o animal tem que comer 8 a 10 quilos de ração por dia, é importante que dentro de cada metro linear de coxo tenha uma quantidade mínima de ração em torno de 18 quilos e o espaçamento adequado também. Como nessa técnica pode ser feito apenas um trato por dia, o produtor tem que disponibilizar esses 50 centímetros. Lógico que um vagão misturador ou um vagão distribuidor vai ajudar bastante nessa operação, mas o próprio fornecimento pode ser em sacaria, né, diretamente no coxo, facilitando a adoção da técnica. Agora, como é que deve ser feito o cálculo para saber qual é a lotação certa, né, para cada área? Isso é muito importante, né? Como a gente falou, tem que ter uma disponibilidade de pasto para a técnica ter sucesso, e é importante o pecuarista, ele pode medir a quantidade de massa que tem na fazenda dentro do piquete para fazer a TIP, usando um quadrado, né, aquele quadrado, o famoso quadrado 1 metro por 1 metro, ele corta a forragem desse quadrado, pesa e entende qual que é a quantidade de massa que tem dentro de 1 metro quadrado e extrapola isso para cada hectare. Mas normalmente, né, nas braquiárias, mais comum no Brasil, na altura de entrada, em torno de 40 centímetros de altura de entrada do tratamento, a gente já tem uma boa quantidade de pasto, aqueles 2.000 quilos de matéria seca por hectare, para iniciar uma TIP com sucesso e aguentar essa lotação de 6 a 8 unidades animal por hectare. Até quanto de ganho de peso diário dá para conseguir na TIP, Bruno? Sidney, o ganho de peso da terminação intensiva a pasto, ela é muito mensurada em ganho em carcaça, que é o que interessa, né? É o que remunera o nosso produtor. O ganho de carcaça da TIP, pensando em animal macho, inteiro, né, da raça Nelore, normalmente o ganho mínimo é em torno de 900 gramas de carcaça por dia.
ele vai ganhar em torno de 1,2 kg a 1,4 kg de ganho de peso vivo e vai converter em carcaça 900 gramas até 1 kg, 1,1 kg de carcaça por dia. Então, a gente pegando uma arroba que está em torno de R$ 310 hoje, a receita da TIP é em torno de R$ 18 a R$ 19 por dia. A diária, né, do custo ficando abaixo disso, o saldo, essa diferença é o saldo diário desse tratamento. Muito bom. Ô Bruno, a gente sempre tinha mais um monte de perguntas para fazer, porque essa tecnologia de terminação é muito interessante, como você falou, ela é muito democrática e atende a todo tipo de pecuarista, né? Mas o nosso tempo é bem apertadinho aqui, então fica aí o recado para o companheiro boiadeiro que está assistindo a gente, procura saber mais sobre isso que vale a pena. Bruno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Abraço para você, abração para toda a turma aí da Conan e até a próxima. Eu que agradeço, Sidney. Precisando de alguma coisa, né, pecuarista, a gente está à disposição. Muito obrigado, até a próxima. Abraço. Sem ter tido precisão de puxar demais a toada, a comitiva já está passando da metade da empreitada que foi planejada para o dia de hoje. E aproveitando que neste trecho a estrada boiadeira é lindeira do Remanso do Rio, a hora é recomendada para fazer uma parada ligeira para descanso do gado e da pionada. E quando esta lida marchadeira for recomeçada, a gente vai pegar para destrinchar o caso que foi passado no mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Com o mês demorando para passar e o tempo trabalhando a favor do comprador, a oferta de gado terminado está aumentando, o consumidor brasileiro está cada vez mais vasqueiro e alongado no mercado, e só o que está ajudando a não deixar a cotação virar pó é a exportação, que continua em grande animação. Não vai demorar mais do que o tempo carecido para pegar uma caneca d'água no pote e é já que a gente vai voltar. Aguarde. E estando o carretão quase entrando no trecho mais derradeiro do estradão, a gente chama a atenção do companheiro boiadeiro para a recitação do fato que se deu com o boi gordo no mercado e o modo como tem variado a sua cotação. O companheiro boiadeiro agora está desconfiando de que o tempo está trabalhando a favor do comprador de gado, porque quando o carretão está embicado na subida do estradão, ele fica mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, né? Mas quando a nossa praça boiadeira está largada na descida da ribanceira, aí ele anda numa toada mais vagarosa do que carroça puxada por mula velha e preguiçosa. O caso é que, faltando vencer ainda 1/3 deste maio presente, a cotação do boi não para de cair e, pelo jeito que o vento está batendo no eito, não vai ser tão já que esta situação vai mudar. Conforme já é da sabedência geral, a primeira parte da explicação é a inapetência do consumidor brasileiro, que está sem dinheiro faz tempo e não está mais nem passando na frente do açougue para não ficar arriscado de cair na tentação de comprar fiado. Já a oferta de gado terminado está aumentando no país inteiro por conta da desova do fim da safra de capim, que este ano está trombando no mercado com as primeiras boiadas engordadas na atual temporada do confinamento, numa combinação que está deixando o comprador faceiro no trecho com o facão derriçador de preço na mão. Ainda bem que o setor exportador, que continua em grande animação, está ajudando a não deixar o valor da arroba derreter de vez, né? De acordo com a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, nas 3 primeiras semanas deste mês, os embarques somaram 123 mil toneladas, com média diária de 11.200 toneladas. Fazendo a comparação com o período correspondente do ano passado, repare o companheiro fazendeiro que este volume representou um substancioso aumento de 10,8%. Já o preço pago pelo produto brasileiro lá no estrangeiro chegou a 5.115 dólares por tonelada, com uma alta ainda mais forte de 13,6% em relação ao que tinha sido registrado em maio de 2024. Pois então, ajuntando tudo aqui na frente da gente e aprumando bem a vista, fique a amiga pecuarista já saberizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil, sendo que em todas essas praças consideradas a arroba caiu. O que tinha acontecido na segunda-feira foi repetido na terça e, mais uma vez, a lista destas derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo,
onde o boi foi derrubado para R$ 306, a prazo e ainda para descontar o Fundo Rural. Já no sul das Minas Gerais, a queda foi geral, com o macho descendo para R$ 287 e a fêmea para R$ 272. Neste mesmo trieiro de morro abaixo foi o sul do Goiás, que trabalha agora com o boi também a R$ 287 e a vaca a R$ 270. No sudoeste de Mato Grosso, a fêmea piorou para R$ 273. No sudeste da Rondônia, o macho já não passa de R$ 265. Em Marabá, no Pará, o boi recuou para R$ 282 e a vaca para R$ 252. Em Redenção, os preços novos são R$ 274 para o boi e R$ 249 para a vaca. No noroeste do Paraná, o macho voltou para R$ 300 redondos e a fêmea para R$ 275. E em Santa Catarina, o boi desandou para R$ 310. Remexendo recordações de antigas toadas e canções, de violas choradeiras e de noites seresteiras, eu me vi de novo reunido com meu povo na roda da fogueira, o ponteiro e o culatreiro, os capatazes e meeiros, os fiadores e os arribadores, o berranteiro e o cozinheiro, todos vaquianos de lida com muitos anos nessa vida estradeira, abrindo picada e alargando os trieiros nos cascos da boiada, para escrever a glória e a história do nosso sertão brasileiro. Pois então eu peço mais uma vez a atenção do companheiro e da companheira boiadeiros ou não, que, assim como a gente, fazem gosto de escutar a recitação destas prosinhas rimadas aqui no fechamento da nossa função, para dizer que todas elas estão publicadas nos 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira, que continuam à disposição de todo mundo que tem paixão pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Não tem para vender nas livrarias, mas quem quiser comprar pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E fechando com a recitação deste verso a nossa apresentação do dia, a gente se despede aqui do povo desta freguesia, deixando feita a promessa de voltar com uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.